Olha, nós estamos aqui, é bom deixar muito claro para acalmar o mercado. Sim. O mercado está muito nervoso. Dólar estourando para cima. Dólar subindo, descendo, o cara todo dia enfiando não sei quantos bi lá no coisa, nós vamos acalmar. O que é isso aí? Eu trouxe um panetone aqui, Emílio. Pô, muito obrigado. Pra mim? Que legal. Eu trouxe uma florzinha. Opa, obrigado. Olha, essa Samidana. É pro Sami. Obrigado, Tomé. Ó, uma florzinha. Obrigado. Aí pro gordo, uma questão de tamanho, eu trouxe uma caixa de chocolate. Uma caixa de chocolate. Ó, e trouxe. Eu só vou perdoar o gordo porque você me trouxe comida. Pra você. Obrigado, pra Tomé. gente poder começar esse bate-papo, né? Nesse momento. Obrigado, Tomé. Que Acalmar o carinho. mercado, Emílio. O Alba, Nem vou fazer pergunta também. Valor energético. dá a Não, caixa. Albinha, peraí, tem pra você também. Opa. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, depois você pega. Pra você ter Tem um remédio. Tem um coxinha. Esse negócio que os caras falam, esse aqui, ó, valor energético. Prova lá, leva lá. Ó o animal. Uma fatia, 400 calorias. Não é possível. Uma fatia de panetone. uma O cara tá fatia. reclamando do presente. Aqui, O ó. cara olha a caloria. Pô, o cara deu um puta panetone. Não é? Desfeita, né? Desfeito, é? O cara traz pra todo mundo. Olha o que o Tomé quer. Quer que eu engorde. Carboidratos, 48. Açúcar totais. Você come uma fatia, você fica diabético na hora. É uma delícia. Açúcar total, 19. Açúcar adicionado, já tinha açúcar. Aí ele já meteu mais 19. Gordura total. Você não gostou do 19. presente? Não, só tô passando aqui. E o Alan Gani não trouxe nada. Não quer dizer que eu gostei ou não. O Alan Gani não trouxe nada. É mesmo, hein? Não ganhei Gorduras saturadas, 9,6. Gordura trans, 0. É que você é de direita, né? Ele não aceita nada que é trans. Não tem trans, não tem nada. Fibras alimentares e sódio. Muito obrigado pelo presente. Eu tô comendo já o meu. É isso aí. Tomé Abduch, E aí? obrigado pela sua participação. Nosso querido Alan Gani, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O nosso objetivo aqui é o seguinte. Não trouxe nada, pode O nosso objetivo aqui é o seguinte. Ano que vem, a gente tem as piores previsões do mundo para 2025. Saudade da mãe de não. E eu sou um cara que eu nunca acredito muito nessas previsões que eles dão, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Eu acho que sempre erra previsão. O que vocês acham? Quer começar falando? Não, você é convidado, vai você. Emílio, eu estou muito pessimista com o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos vendo uma política totalmente equivocada em relação ao equilíbrio fiscal. Nós estamos vendo uma gastança que não tem fim. E nós sabemos que isso aqui começou lá atrás, quando nós tivemos esse novo governo. No entanto, quando eles aprovaram o calabouço fiscal, o arcabouço fiscal, de mais de 200 bilhões, por uma questão simplesmente populista. O país não tinha condição de continuar pagando o Bolsa Família no nível que pagava no pós-pandemia. E a entrada do atual presidente fez com que ele tivesse uma pressão muito grande e, com isso, ele fatiou o país inteiro. 39 ministérios para conseguir aprovar aquele valor exorbitante que já começou afundando a nossa economia. E o ministro Paulo Guedes já disse lá atrás, o Brasil vai virar Argentina em um curto espaço de tempo. E em menos tempo ainda vai virar Venezuela. E nós estamos vendo isso acontecer. Vejam só. Qual que era a previsão, Sami, que nós tínhamos aí para a inflação? Era dentro da meta, né? A meta era 4,5, limite superior da meta. Limite e aí superior. saiu 3 disso. com 1,5 ponto para mais, um ponto Essa é para a menos. meta, não é a previsão. É a Nós meta. estamos- E A previsão era isso. 3,90 no ano passado. Então, mas Já o tamo- crescimento já tamo- era menor. Já estamos Também. passando de 5. Era meio. Porque mas o crescimento também era menor. Para ter essa inflação menor, o crescimento não podia ser tão grande. Ia ser 1, foi 3,5. Mas o que cresce no Brasil hoje, Emílio? O PIB do Brasil está crescendo? Não, então, eu não sei. Vamos lá. Eu não Vamos sei porque eu não explicar. sou É importante, economista. mas é Eu não sou importante aproveitar dois grandes Então, economistas eu aqui não- e explicar para as pessoas o porquê que o PIB do Brasil está crescendo. O PIB, o que é? É a somatória dos investimentos, dos gastos públicos, da balança comercial e do consumo. É toda a riqueza produzida O que no país. cresce hoje no Brasil? Os gastos públicos. E o Morgado. E de maneira totalmente descontrolada. É só o gasto público? O gasto público está crescendo. O consumo também cresceu um pouquinho, porque a gente ainda vem de um período do governo passado, onde nós pegamos ali aquela grande fase do agronegócio, né? Um período bom do Brasil, aquele momento pós-pandemia que o Brasil voltou em V. A gente sabe disso. O Brasil foi uma das economias que melhor retomou em todo o mundo. Mas depois de tudo isso, com as medidas que estão sendo tomadas, nós estamos indo para o buraco. Isso é uma grande realidade. Vamos lá, vamos falar um pouco da Bolsa. A Bolsa do Brasil, como é que está hoje?
Não, a bolsa, mas a bolsa de Nova York também dá 10 dias está caindo. Nunca aconteceu isso. Mas é diferente, né? mas o que cai aqui... eu tô só perguntando. Mas olha só, eu tô só perguntando. Mas olha só, Emílio, se a gente pegar a bolsa americana mais a variação do dólar, você pegou lá seus dólares... Nunca aconteceu isso nos Estados Unidos, 10 dias de queda. Então, Nunca. Mas se pegar lá desde o pré-pandemia até hoje, foi uma valorização de mais de 150% com a variação do dólar. A bolsa aqui ficou de lado, zero, em 5 anos. Né? Então isso quer dizer alguma coisa, porque preço no mercado financeiro sinaliza o futuro. Então, se a bolsa está indo mal, se os juros futuros estão lá em cima, se o dólar está neste patamar, é porque o mercado está pessimista. Exatamente. Coloca no preço e fala assim, puxa vida, eu estou acreditando que o Brasil não vai crescer tanto, eu estou acreditando que vai ter um problema fiscal, que vai ter mais inflação. E o investidor, e aí o Galípolo, futuro presidente do Banco Central, está certo. O investidor... ele não tem sentimento, não é? Ele não quer saber se é bom. O dinheiro é covarde. Exatamente. O dinheiro é covarde. Ele age racionalmente, coloca no preço. Mas o governo não está fazendo nada. Ele está fingindo que não está acontecendo nada. E isso acho que os caras do que eles chamam de mercado é que eles não conseguem precificar. Porque ele fala, não, a coisa não vai ser boa. Não. Fiquem tranquilos que está tudo bem. Não, mas eles dizem... né, que o que está acontecendo hoje, desse valor exorbitante, é por conta dos memes da rede social. Bolsonaro. Isso é palhaçada. A culpa é minha também. Isso é palhaçada. Isso é ridículo. Mas é palhaçada. Agora, teve uma coisa que me deixou de uma certa forma otimista. Eu gostei da postura do Galípolo. Eu gostei. Também gostei. Ele se posicionou com clareza. Sim. Eu espero que ele possa ter autonomia do Banco Central, como teve o Roberto Campos Neto. Aliás, nós temos que fazer um elogio aqui ao Roberto Campos Neto. O que ele passou nesses últimos 2 anos, toda a pressão que ele recebeu para poder baixar a taxa de juros na canetada sem equilíbrio fiscal, foi uma coisa impressionante. Hoje ele segurou o país na unha. Hoje ele estaria aqui, aí com todas essas... com todo esse movimento, ele não pôde ir, mas prometeu vir o ano que vem. Ele é um dos grandes homens que nós temos nesse país, que segurou um pouco até agora. Agora eu espero que o Galípolo tenha a consciência do papel que ele tem, né, por conta do momento que nós estamos vivendo, que ele não sofra influências políticas, coisa que eu acho pouco difícil, porque se diz uma coisa e se faz outra em Brasília. A gente sabe que o discurso deles é um discurso completamente diferente. E se o atual presidente, ele colocava pressão no Roberto Campos Neto, que não era uma pessoa indicada por ele, imagina o que ele vai fazer agora com a pessoa que ele indicou. Vejam só, mas a minha percepção é que eles não estão preocupados com a economia. Eles não estão preocupados. Quanto mais pobreza, quanto mais dificuldade, é melhor para eles. A gente sabe que eles vivem da pobreza. Sim. Eles vivem da pobreza. Eles não vivem do crescimento de um país. Eles não querem o desenvolvimento de um país. É o que a gente vê acontecer desde lá de trás. Então, Tomé, mas dentro desse teu raciocínio, qual é a intenção de uma possível... Vamos pensar lá em 26, obviamente, que você vai ter o debate ali e o governo vai querer se perpetuar, obviamente, o governo atual. O que... dentro desse teu raciocínio, que eu concordo que eles vivem disso, o que o governo vai falar que ele fez? Qual vai ser a defesa desse governo? Porque a gente vê a segurança, a gente vê principalmente a economia, e todo mundo está sentindo a economia, porque hoje com as redes sociais, as pessoas, todo mundo sabe o que foi taxado, todo mundo sabe que imposto está pagando. Mercado. É só ir no mercado. Então, é o mercado, o preço da carne, tudo. É isso aí. Qual que vai ser a defesa desse governo pro próximo... Eu posso ler um texto para vocês de 1 minuto, que eu acho muito grande. Não, é de extrema relevância. Não é importante. Não, é muito grande. É bem rápido, é bem rápido. Não, edita. Lê na velocidade 2. Não, é muito grande, é muito grande. Na sua rede. É muito grande. A partir de agora. É muito grande. Que democracia é essa, onde só um lado pode falar? Onde só os que aplaudem estão verdadeiramente livres para expressar a sua opinião. O primeiro alvo foi a oposição, depois a imprensa independente, agora o mercado. No final, só sobrará o silêncio e eles com poder para controlar tudo: a economia, a opinião pública, nossas vidas e até a verdade, por meio da regulamentação das redes sociais. Quando foi que ter opinião virou vandalismo? Quando foi que se tornou normal o governo ameaçar os pagadores de impostos que o sustenta? O problema não está na reação do mercado. O problema está em quem insiste em governar pelo medo e pela censura, sem responsabilidade fiscal, impondo uma carga tributária cada vez maior
e mais proibitiva. Então, esse é o grande problema do Brasil. Esse é o grande problema do Brasil. Nós precisamos compreender que políticas inadequadas, que não pensam na população, populistas, gastar mais do que tem, tudo que está sendo feito hoje está levando o Brasil para o buraco. E sabe quem vai pagar a conta disso, Emílio? Os mais pobres, as pessoas menos favorecidas. Sempre. Ninguém vai comer picanha. Sim. O povo gosta de se vestir bem, né? Que nem disseram, não vai se vestir bem. As empresas, a grande maioria das empresas vêm alavancadas, ou seja, elas estão com financiamento por conta do período da Covid-19. Essas empresas vão passar problemas muito graves agora. Vai ser uma quebradeira. Os que estão devendo em dólar. Imagina só, vai ser uma quebradeira no país, uma coisa de louco. Com isso o consumo vai cair e nós vamos entrar numa bola de neve que vai ser muito rápida. Então, mas isso aí a gente tem que pensar, porque a gente já fez o cálculo aqui. Esse programa aqui... A gente antecipa o mercado. A gente antecipa. Mas ninguém ouve. Ninguém ouviu a gente. A gente falou da carreta furacão há 2 anos. Verdade. A gente mostra a carreta furacão. Ninguém... não, beleza. A gente só parece burro, só. Tem cara de Mas trouxa. o que a gente falou é o seguinte. O dólar, ele se valorizou no mundo inteiro. O real se desvalorizou muito. Isso aí. Se desvalorizou, a moeda que mais se valorizou. Mas o dólar valorizou muito. Verdade. Então, esqueçam, mesmo quem está alavancado em dólar, esqueça o dólar para 4 para baixo. Não vai ter mais. Não esquece. O dólar já estão pensando em 7. Exatamente. Os 7 já está cabendo para o dólar. Nós queremos saber o seguinte, para a população, para acalmar o mercado. 2025, o dólar é 9 ou 10? Olha só, essa previsão é factível, viu, Emílio? Não, mas é para acalmar tudo. Pra dar uma acalmada. Claro. Mas o que acontece, né? Talvez a gente já esteja num processo de dominância fiscal. Vamos traduzir isso aqui para o leigo. Tá. O aumento dos juros não faz mais efeito Para que a inflação caia. Para a inflação cair. Então, você só fica com o lado ruim do aumento dos juros. Então, você não controla a inflação, só que juros mais altos eleva a dívida, Zuzu. Opa. E aí aumenta a probabilidade de calote, de não pagamento da dívida. Não digo agora, daqui a um tempo, certo? E o investidor fica com medo. O que ele faz? Corre para uma moeda forte. Ele corre para o dólar. Aí aumenta o dólar. Aí aumenta a inflação. Aí se aumenta a inflação, aí você pede mais juros só. E aí é uma bola de neve. E aí é factível o que você falou. E o que é possível ser feito nesse momento que a gente tem que focar em alguma solução? Pegar a Argentina do Milei, que ele cortou gastos lá 90%, e você conheceu também o Bukele, que também fez uma transformação até política dentro do que ele poderia fazer. O que vocês enxergam que pode ser uma solução para o Brasil? Ou não tem, vai estourar tudo e salve-se quem puder? A solução que nós temos, e que é muito fácil de fazer, é diminuir o tamanho do Estado. Só isso, diminui o tamanho do Estado. Mas não corta tem nenhuma custo. previsão para isso. Não tem previsão. Aonde que o governo quer estar, vai diminuir o tamanho do Estado. Eles não pensam assim. Eles gostam do Estado inchado. Na proposta do Haddad não tem. Não tem. Eles dizem que vão controlar, que vão cuidar para que a gente possa arrecadar mais do que gaste, mas isso não vai acontecer. Nós estamos chegando já em 83% na dívida que nós temos hoje. Mas isso é porque subiu o juro. Mundo. É porque subiu o juro. Mas não é só essa questão, Emílio. É muita coisa envolvida, é muita incompetência junto ao mesmo tempo. Não dá para segurar quando é tudo junto ao mesmo tempo. É um governo populista, é uma falta de controle de gasto, são o que eles dizem na mídia, as ações que eles tomam. O que nós vemos de bom hoje acontecendo no Brasil, nesse governo? Isso aí não teve mesmo. É difícil achar. Que vocês me digam mas o governo vai ter que fazer alguma coisa porque ele pretende ser reeleito, né? Foi o que eu falei. Esse é o problema. Então, o problema é alguma coisa tem que ter de bom. Não, o problema é esse. Com reeleição, o que faz? Gastar pra caramba pra se reeleger. Mais benefício social, a gente já viu isso acontecer. Isso exatamente. Ninguém está cantando essa bola, mas... Em 2026 pode o gasto ir lá para cima. Calma, mas esses benefícios você vê que a turma tá chorando já, né? O cara tirando aquele rapaz que gosta de cancelar os outros lá, tava chorando que parece que vai tirar benefício aí de quê? Eles estão fazendo um pente fino. O BCP e tudo mais. O cara subiu a rampinha, agora tá chorando. Faz o L aí, bonitão. Eles estão cortando pessoas. Eles estão cortando pessoas do benefício de prestação continuada do BPC. São pessoas vulneráveis, senhores que nunca arrecadaram, que não tem uma aposentadoria. E a turminha que fez o L agora tá reclamando, mas não fala o nome de quem tá falando, né? Deixa eu perguntar um negócio agora pro Gani. Tivemos a nossa reforma aí, a reforma tributária. Foi. O que você achou? Ruim. Reforma tributária foi ruim. Por quê? Porque ela, de um lado, traz algum grau de simplificação tributária, mas por outro, traz um aumento de tributo.
a gente já tem, né, vai ter o maior IVA do mundo, Emílio. Sim. Quer dizer, já com uma carga tributária muito elevada. Então vai ter aumento de carga tributária, vai encarecer, de um modo geral, preço principalmente de serviço. Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, ela quebra o pacto federativo, porque ela concentra toda a arrecadação no governo federal, e aí o governo federal vai distribuir. Tem que pedir a bênção. Tem que pedir a bênção. para Isso é um Brasília. perigo no Brasil, independentemente do governo. Tá. Você concentrar tudo no governo federal, porque você vai... Beijamão. Vai passar o Exatamente. chapéuzinho lá. Então, fazer o break, Dedê? Então vamos fazer o break agora. Que papo, hein? Mercado, estamos manjam. acalmando o mercado. Será? O Rivotril do mercado. Claro que estamos acalmando o mercado. O mercado está tranquilo agora. Mas agora... Eu vou fazer um break rapidinho agora, só para a rede de rádio, presença ilustre. Tomé Abduch e o Alan Gani estão aqui com a gente hoje. Vai lá, Reginaldo. Posso puxar o que você estava falando aí Pois a não. respeito de tem que ter coisas boas? O que você acha, Tomé, que esse governo vai aprontar para conseguir reeleição? Porque assim, benefício vão cortar também, então não dá para, né, tem lá Bolsa Família e tudo mais, mas a gente sabe que isso já não é mais uma grande novidade aí do populismo para poder ganhar a eleição. O que você acha que eles vão aprontar para fazer aquela cortina de fumaça e tentar a reeleição aí? Esse governo não vai ter reeleição. Não vai. Mas eles têm que fazer alguma Eles coisa, não eles vão vão ter tentar. reeleição. Olha só, nós tivemos Amém. agora nas eleições para prefeito, 82% dos prefeitos eleitos são de centro, direita ou de direita no Exatamente. Brasil todo. Isso é um sinal muito grande. A população, ela não aguenta mais esse discurso populista, a população não aguenta mais esse desrespeito com a família, com princípios e valores, linguagem neutra, todas essas coisas que atacam as pessoas de bem. Nós não temos mais como todos os dias acordar e ficar ouvindo notícias tão absurdas nos jornais, que levam o país para uma tragédia. Sim. Eu tenho a certeza, eu falo com você que está em casa, não perca o otimismo no Brasil. Nós vamos voltar a colocar pessoas competentes para poder administrar o país. E não temos que ter pessoas lá que a gente goste, temos que ter pessoas lá que administrem o país bem. E nós tivemos um governo que fez uma boa administração. Sim. Vejam só os nomes que nós tínhamos no passado e os nomes que nós temos hoje. Sim. E não Os é uma números, crítica né, aqui também. simplesmente pelo meu lado ideológico. Claro. É uma constatação do que nós estamos vendo acontecer. Os números, A né? dívida PIB do Brasil está um absurdo. Nós temos gerações e gerações ainda pela frente para pagar a conta de tudo que nós gastamos nos últimos 2 anos. Para onde nós vamos parar? Agora, Não, mas vem desde a pandemia também, né? mas na pandemia nós conseguimos passar pela pandemia de uma maneira boa. Foi. Nós tivemos um apoio às pessoas desfavorecidas, aos Passou a pagar empresários. 600 mango ali. Aquilo lá também pesou. Claro tá que pesando pesou, agora. Claro que pesou. Por Pesou, isso que o país não tem condição de pagar essa conta mais. Você, Da agora onde eu eles tenho vão tirar uma, dinheiro? eu Deixa tenho eu- uma teoria. Fala aí, Emílio, Não, desculpa. então, outra coisa que eu queria colocar, porque é o seguinte, o que eu gostaria de destrinchar aqui, que pouca gente está falando também, porque os outros canais estão lá no negócio do general que tá preso. Ah, sim, sim. Aquela coisa. história lá que, puta, Narrativa. essa história também, golpe do golpe. Narrativa. E fica aquilo lá, e isso aqui realmente vai se sentir no bolso dos caras. Esse negócio do salário mínimo, que eles mexeram lá agora, foi ontem isso. O que isso vai impactar na galera, no cara normal, essa mexida que eles fizeram ontem nesses cortes de custos? Então, como é que é a regra hoje, Emílio? Hoje é inflação mais a variação do PIB de 2 anos antes, né? Então, vamos supor, se a inflação foi 5, o PIB foi 3, aproximadamente 8. 8%. Seria 8%. Seria 8% no salário mínimo. Salário mínimo. Tá. Só que agora, na nova regra, foi 5 de inflação mais 2,5, vai dar quanto? Vai dar 7,5, né? Isso. Só que aí é óbvio, né, que quem ganha salário mínimo está tendo, né, uma perda aí, uma perda pequena, mas está tendo. Mas para uma pessoa que é pobre é significativo. Agora, esse meio, por exemplo, traz um impacto de economia nas contas públicas, porque tudo é indexado ao salário mínimo, salário do funcionalismo público, benefício social. Só que foi um ajuste muito tímido, porque o nível de salário, né, o que as pessoas ganham na sociedade, não é determinado pelo salário mínimo, é determinado pelo aumento da produtividade. Então, na verdade, se você conseguir cortar gastos, ter investimentos em áreas de educação de base, conseguir elevar a produtividade, você vai elevar o nível de salários do Brasil sem ter que mexer no salário mínimo. Mas isso demora 30 anos. Mas é isso que falta, Emílio, é um projeto de longo prazo para o país. Brasil, eu digo o seguinte, nunca a gente vai ser uma Venezuela e nunca a gente vai ser uma Suíça. Sabe por quê? Na hora que a gente começa a virar Suíça, tem dinheiro em caixa, começa a estar na rota, né, do desenvolvimento, aí vem um governo, geralmente de esquerda,
gasta, coloca a gente em crise. Aí o que acontece? Vem a turma de empresários, de influentes no país, precisamos fazer um ajuste. Aí coloca alguém, né, mais à direita e ajusta o país. Mas sempre aí fica voltamos. assim. E aí a gente. É um pêndulo. Mas repara, a história do Brasil é isso. Pode reparar. Sarney, Fernando Henrique, os governos PT, Temer, Bolsonaro. Né? É isso. E a gente nunca vai ser a Suíça e nunca E vai agora ser a o político é o Tomé. E aí? Agora é o Tomé. É o pêndulo da direita. Tá na sua mão lá, Tomé. O pé do Tomé. Eu tô olhando esse martelo Tá aqui, na eu tô sua mão lembrando- agora. Eu tô olhando esse martelo aqui, eu tô lembrando do nosso governador Tarcísio de Freitas. Porque São vai ser o Paulo, cara do ajuste, São Paulo talvez. está indo para um caminho totalmente oposto do governo federal. Sim. Quando você fala com ele, a gente vai lá bater papo com o governador, o que ele fala? Precisamos cortar custo, precisamos equilibrar as contas públicas, precisamos extinguir o que não tem mais sentido para o Estado, precisamos trazer investimento para cá, trazer eficiência. E aí, nós estamos fazendo tantos investimentos aqui em São Paulo, é uma coisa incrível. E eu não estou dizendo isso como político, não, estou dizendo isso como um cidadão que está enxergando e está vendo. São Paulo está num caminho totalmente oposto do resto do Brasil. E por que isso? Competência. É muito fácil os conceitos de administração, Emílio. Administrar o país, administrar uma padaria ou administrar sua própria casa é mais ou menos igual. Você precisa comprar barato, você precisa vender bem, você precisa controlar custo e você precisa ter eficiência. Qual é a dificuldade dessa turma entender isso? Exato. Ô, Tomé, você tem uma grande credencial na política e está nos bastidores. Você estava falando do Tarcísio de Freitas e foi levantado agora o do Bolsonaro. Eu sei que você vai falar do Jair, porque você tem, obviamente... Tá certo, meu amigo. Esse nome, Eduardo Bolsonaro, agrada à direita? Interrogação. É difícil falar isso, né? Eu, por exemplo, hoje, eu vejo no governador Tarcísio de Freitas um homem que tem um grande nome e, no meu ponto de vista, a maior competência hoje para poder estar à frente do Brasil. Ele disse que não quer. É claro que o nome que nós temos hoje é o presidente Jair Bolsonaro, não tenha dúvida. Agora, no caso de ele não poder estar saindo candidato por conta dessas barbaridades que estão acontecendo, eu acho que são as pesquisas que vão demonstrar para nós quem que é o melhor nome para que a gente possa voltar a ter o país governado pela direita. Então, acho que vai depender muito de pesquisa e não da vontade própria de uma pessoa ou de outra pessoa. Ô Tomé, você falou da questão das prefeituras que a gente viu, né? Como que... Você acha que esse resultado dessas últimas eleições foi porque a galera que começou a votar não lembrava, não passou o período dos primeiros governos do Lula, não lembra de como foi a Dilma, e aí falou, vamos apostar aqui, porque é o governo do amor, aí vê que o amor custa um pouco caro, né? Você acha que a percepção agora falou assim, opa, peraí, é isso que é a galera do amor? Então eu não quero mais. Você acha que essa percepção de ver no governo federal o tanto de imposto, o tanto que a turma está fazendo para arrecadar, isso refletiu na turma que começou a votar e não conhecia o governo atual? Nós temos que tirar um pouco, né, a visão de que o Brasil somos nós aqui, né, que temos um nível social um pouco mais alto. Esse não é o Brasil de verdade. O Brasil de verdade é aquela pessoa simples, que acorda cedo, fica 3 horas dentro do ônibus, que mal tem dinheiro para poder almoçar e que muitas vezes não pode no fim de semana comer nem o que ele gosta. Então quando você vê a picanha custando R$90, quando você vê todos os preços das coisas mais básicas subindo do jeito que estão subindo, essas pessoas sentem de uma maneira muito diferente do que quem tem uma condição financeira um pouco melhor. Então tá claro para todo mundo que as coisas não estão indo bem. Sim. E aí aquela pessoa que é um pouco mais ideológica, que começa a olhar lá para trás e fala, pô, mas tá queimando a Amazônia, né? Mais do que queimava. Tá morrendo de Yanomami, mais do que morria. Nós temos uma inflação que está aumentando. Exato. Quer dizer, o Brasil está indo para um caminho que qualquer pessoa de bem enxerga hoje. E aí não entra mais ideologia, aí entra a vida, o dia a dia de cada uma das pessoas, que é o que a gente precisa melhorar no Brasil. E que há muitos e muitos anos a gente fala, e efetivamente não acontece por conta do que você colocou agora, Daniel. Essa variação toda. Sobe, desce, vem um governo bacana. Então tivemos lá o Temer. Ele teve ações maravilhosas pelo país. E depois o país continuou. Decolou, depois continuou. Agora cai de novo. Então, assim, precisamos votar melhor. Então, mas democracia é alternância de poder. Mas é a assim que diferença funciona. É que no mundo desenvolvido há essa alternância, mas é uma tendência. Tem projetos de país lá fora. Poxa, educação de base. O que a gente quer ser daqui 30 anos? Coreia, né? Vamos ser uma potência industrial, vamos deixar de ser um país agrário. Então, independentemente se é entre esquerda ou direita, os caras têm lá o quê? Uma tendência, né? Então vai ter ali algumas mudanças pontuais, etc.
Então, mas vai ter umas mudanças pontuais, mas vai ter pontos de convergência. Aqui não, a gente dá um cavalo de pau. Né? Então, todas as reformas, pega a reforma trabalhista, queriam anular. Teto de gasto, que era uma regra maravilhosa, controlava o gasto público, disciplinava a classe política. Eu quero mais dinheiro para creche, não dá. Por quê? Porque o orçamento é escasso. Vai ter que cortar de algum lugar para ter mais dinheiro para o teu hospital. Não é assim com a família? Não, mas é assim também, então, agora. Não, aí acabaram com o teto de gasto. Não, o arcabouço. Aí veio o arcabouço. O arcabouço foi para dar uma enrolation society. Sempre tem uma enrolação. Deixa eu tentar colocar um outro ponto aqui. A gestão é uma coisa muito importante. Vamos pegar, por exemplo, as nossas escolas aqui no estado. Nós recebemos as escolas praticamente sucateadas. Sim. Inúmeras escolas com problemas, vazamentos. Vocês não têm ideia o que nós recebemos. Aí, pois bem, aí você começa a olhar e vê que a escola A, que tem um diretor A, e a escola B, que tem um diretor B, e cada uma dessas escolas recebe o mesmo valor, uma está impecável e uma está totalmente deteriorada e destruída. Gestão. É gestão. Gestor. Então, veja só, então não adianta só pedir dinheiro. A esquerda quer dinheiro, e não fazem uma boa gestão. Aí eu vou pôr um outro ponto importante. Aqui no estado, nós estamos, do Brasil inteiro, na verdade, a pirâmide etária, ela está virando. Nós temos um número de pessoas idosas muito maior hoje do que nós temos de jovens. O Brasil está envelhecendo. Essas pessoas precisam do quê? De atendimento médico. Logo, as escolas estão tendo menos matrículas, as pessoas estão tendo menos filhos. Então é óbvio que nós temos que olhar e ver que a gente precisa investir um pouco mais em saúde e um pouco menos em educação. Não um pouco menos no sentido financeiro, mas você tem que ter uma flexibilidade de poder direcionar o dinheiro para um local ou para o outro de acordo com o momento de mundo que você está passando. Nós aprovamos um projeto agora para flexibilizar 5% do dinheiro da educação para a saúde. Vocês não sabem a guerra que foi na Assembleia. Eles estão lá de maneira ideológica, brigando por ideologia. Eles não estão lá olhando para o Brasil e o que é importante para o Brasil e como usar de maneira eficiente o recurso público. Mas dessa maneira não dá, eles sabotam tudo o tempo todo. Então, mas esse é um problema da Constituição, né? Porque você precisa... isso é um problema. Isso que também precisa mudar, porque é o seguinte, para quem não sabe, a Constituição tem alguma coisa, você precisa colocar aquele X do PIB na educação, na saúde e na segurança. É destinado aquilo lá. Então, o governante ele não consegue mexer muito no dinheiro, no orçamento que ele tem, porque fica engessado. O problema é que a gente criou uma Constituição de Finlândia, de Suécia, sem ser a Finlândia, sem ser a Suécia. Então, gente, chegamos à conclusão que está tudo errado. E não tem jeito. Tá tudo errado. Plano furado. 2025. Partiu Guarulhos. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é? Eu tava pensando nisso. Eu vou comer esse panetone inteiro. Panetone. Eu vou comer um panetone inteiro para ficar diabético. Pega um cigarro Que coisa e come horrorosa. o panetone. Então, mas não é? eu queria saber disso Começa a que o fumar Emílio tava crack. falando. Desculpa. A Desculpa. gente teve aqui no programa a presença ilustre várias vezes do homem falência. Sim. E a Verdade. gente vendo um juros Saudade. aí indo para 15, o cara, o varejista, que precisa tomar uma dívida, um cara que tem que ser empreendedor, tem um comércio, você acha que vem muita quebradeira para o ano que vem? Além do mercado imobiliário, a turma que precisa tomar um empréstimo financeiro tem uma dificuldade, né, Gani, agora? Com certeza. Tem agora a era da poupança, né, que gerava esse dinheiro, né, esse empréstimo, e agora também vai ter uma dificuldade. Dois setores. Exatamente. O crédito, ele está mais escasso, né? Ele está mais escasso porque os bancos estão com mais medo, porque a inadimplência subiu e a taxa de juros está elevada. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que a inflação está aí, corroendo o poder de compra. Então, também aumenta a inadimplência. Terceiro, você tem dívidas em dólar, né? Então, você tem muita empresa com dívida em dólar e dívida em taxas de juros, em CDI, que subiu, e aí a empresa vai começar a ter dificuldade. A gente já viu este filme no passado, no período de 2011 a 2014, foi o governo Dilma, né? E aí é quando a crise fiscal, Emílio, ela se materializa numa crise da atividade econômica. Porque daí começa a inadimplência, o empresário fica com medo. O que é a crise? É quando todo mundo tira o pé. O povo sente. O povo sente. Para de investir, certo? Tirei o pé, não vou mais produzir, vou produzir menos. Aí começa a vir desemprego. Tá, então o que eu estou entendendo agora, e o que é bom a gente poder explicar para a nossa população aqui, para quem está acompanhando o Pânico, é o seguinte: esse primeiro sintoma aqui, por isso que o dólar está indo lá, porque o cara nem consegue precificar, porque eles estão fazendo uma previsão muito ruim para o ano que vem. Todos esses problemas, eles vão aparecer muito mais para a população o ano que vem. Porque até então, esse ano, se você vai na loja, tá tudo, o comércio está funcionando, vai funcionar direito.
Ou seja, esse dólar já está no atacado, ele já tá preocupando lá muito mais. Então a gente vai sentir isso aí o ano que vem. É como aconteceu na Dilma, né? Exatamente. Na Dilma foi isso, O cara precisa devolver o cara. Você lembra os índices lá da Dilma? Desemprego na casa de 6%, muito parecido com o que é hoje. O país crescia próximo de 3%, muito parecido com o que é hoje. Só que todo mundo sentia um incômodo, a coisa não estava bem. Vamos lembrar que as manifestações de 2013 começam com um reajuste do ônibus em São Paulo. Começa com uma questão inflacionária. E depois escala, e todo mundo sai meio... Não é apenas pelos 20 centavos. E aí todo mundo sai nas ruas, né? Num grito de desespero, todo mundo falando, eu quero mais segurança, eu quero menos inflação, eu quero mais educação, né? E segurança pública é engraçado que ninguém pedia, né? Não vai mudar mesmo, né? Vai continuar essa porcaria que é a segurança pública. Mas de resto, todo mundo num grito de desespero. E aí a crise se materializou. Então, mas ali também teve aquele setembro lá, lá não. Era uma modinha que estava tendo lá. Que derrubaram lá os... Primavera Árabe. Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela aconteceu mais ou menos na mesma época. O brasileiro, ele gosta de moda. Ele chupinhou? Eu acho que hoje em dia não está mais na moda esse negócio. Eu não sei. Eu acho... Não, tem motivo, mas eu não sei. Se o povo vai pra rua... Eu não sei, viu? O que você acha, Sami? Você que tá quietinho aí. O Sami já tá comprando a passagem. Tá fazendo inteligência artificial. Mano quietinho. Ele já tá resolvendo. E é isso. O que você acha? Eu acho que você tem que ter sinalizações. O mercado vive com sinalizações. Você não vai resolver o país de imediato. Por exemplo, o Milei, a Argentina não está super próspera, não está uma maravilha, mas ele conseguiu mudar a perspectiva. E eu acho que o Brasil sofre com isso. A gente não tem nenhum indício que a perspectiva do governo cuidar dos gastos vai ser alterada. E com isso é ruim. O ser humano vive com uma esperança. Total. Você vê. Então é fundamental o governo sinalizar alguma coisa. E essa sinalização não vem. Um cara sem perspectiva, o cara que é empresário igual você, o que ele faz? Você não abre negócio. Você não abre negócio. O que você vai fazer com o seu dinheiro? Você vai investir no Brasil, você fala nem a pau. Você vende patrimônio para colocar na empresa. Vende patrimônio barato para colocar na empresa para abaixar a sua alavancagem financeira com medo de quebrar para frente. Então, ou seja, o país para de rodar. Você aguenta sangrar até um tempo. Da dominância fiscal, que é o que o Alan colocou aqui. Isso é um conceito importantíssimo de entender. Quando você começa a aumentar a sua taxa de juros, é com a intenção de você poder equilibrar a inflação do país. Agora, quando você faz isso, não adianta nada. Está começando a acontecer. Nós vendemos agora bilhões e bilhões em dólar para tentar equilibrar e nada aconteceu. Mas calma aí. Não fez cócega. Não, fez. Se não fizesse isso, seria muito mais alto o dólar. E outra coisa, tem que tomar cuidado com esse discurso, porque daqui a pouco é mais ou menos o que o PT fala. Tá vendo como os juros não adianta? Então vou abaixar os juros. Então calma, porque se não for isso, vão abaixar. Mas é aumento da inflação. Sim, então quer dizer, os juros alto, ele não está resolvendo, mas sem ele seria pior. Porque se você fala assim, não faz mais diferença... Não tenho dúvida que seria pior. Né? Mas porque teve que vender dólar para tentar controlar e não consegue. E não consegue baixar, quer dizer, tá equilibrado. Então, mas aí que tá. Seria pior. Precisa ver qual é o patamar que vai estar o dólar, que não se acha o preço do dólar. Ainda não conseguiu precificar. Esse não é o preço. Nós temos uma previsão. 9 ou 10. 9 ou 10 você já fica mais seguro. Eu tô nessa. O mercado se acalma agora. 9 ou 10. Não, 9 ou 10 quebra o país. Você imagina a maioria das indústrias. Não, mas a turma fica calma. Pelo menos você sabe o que vai acontecer. Pelo menos você tem Nós estamos dando dor de estômago em metade do país agora. Porque se não chegar no 10. Nós estamos dando uma sinalização para acalmar pro ano que vem. Ou 9 ou 10. Tá bom pra você. Quem come dólar, como eles dizem. Exatamente. Não é? Ninguém come dólar. É isso aí. Não é isso? É isso mesmo. É isso que a turma fala. Aeroporto vai ficar agora mais vazio também, né? Isso é bom, né? Não vai ter mais fila. Não vai ter fila. Vai ter esse problema. Entendeu? Você passa ali no check-in tranquilo. As passagens baratas. Curte o aeroporto. Gostoso. Tem um lado bom, né? Tem um lado bom. Sem fila. Olha, eu vou dizer uma coisa agora pra molecada que está nos ouvindo, por mais jovens que não pegaram aquela fase de hiperinflação, aquela coisa horrorosa, que o dinheiro não valia nada, você ia de manhã no mercado. De manhã no mercado custava um preço, à tarde era outro, a gente não tinha como se programar,
não conseguia saber quanto custava um carro. Cada dia era um preço. Você lembra, né? Opa, claro. Vocês lembram dessa época, né? Lembro, Então a gente tem que torcer muito e tem que cobrar muito para que isso não aconteça de novo no Brasil, né? O Brasil merece muito mais do que ter essa... É isso aí. E começa assim, né? Se perder o rumo da inflação, ela vai embora e aí não tem mais jeito. Nunca mais volta. Não tem mais jeito. Mas a cobrança vai vir das ruas. Vai? Como aconteceu lá atrás, claro que vai. Nós precisamos voltar para as ruas para poder defender o nosso país. Mas você acha que os caras estão... Porque o pessoal já desanimou um pouco. Não desanimou, né? não. Não desanimou, não. Isso aí, você sabe quando é isso? Eu acho que o pessoal só se reservou a dar um tempo para ver como as coisas iam caminhar. Agora vai mexer no bolso das famílias, das empresas, dos mais pobres. Nós temos que voltar para as ruas como fizemos lá atrás. Encher as ruas de verde e amarelo, colocar a força da nação brasileira para poder fazer com que esse país volte para a mão das pessoas de bem e para poder limitar essas ações que eles estão fazendo que tanto destrói o Brasil. É o mínimo que o povo brasileiro tem que fazer hoje, voltar para as ruas. Mas foi bastante, viu? Ô Emílio, você falou uma coisa interessante, que você falou assim, bom, a gente copia, né, o pessoal lá de fora, e o processo aqui eleitoral talvez seja muito parecido com o dos Estados Unidos, né? Qual que foi a principal reclamação lá? A inflação. Pô, a economia estava crescendo, baixo desemprego, mas a inflação. E a questão imigratória, o imigrante ilegal, muito relacionado à criminalidade. Quais são os dois grandes problemas que afetam a vida da população real mesmo, né? Que pega para valer? É a inflação. Economia e a segurança, e a segurança pública. É isso aí que dá essa sensação de insatisfação, né? É isso aí. Ó, Delari. É isso. Acabou? O Delari tá aqui. Blogueirinha falou que ele quer ir embora. Quer ir embora. Vamos agora... O Fuzil vai dar o Feliz Natal diretamente do Ibirapuera. Ele foi aí, ó, na árvore de Natal. Foi uma felicidade. Boa, Fufu. De capa. Tá aí? Pode abrir, mostra a árvore. Obrigado, viu, Fuzil? Estão pedindo para ele esperar até as 3 que o jornalismo vai chamar ele. O jornalismo vai fazer uma matéria especial. À noite fica mais bonita a árvore. É isso aí. Valeu, Fufu. Um beijo pra você aí, o Fuzil dando Feliz Natal diretamente de Ibirapuera. Valeu. Tomé, obrigado, meu velho. Obrigado pelo presente. Obrigado pelo presente também. Rapidamente desejar um Feliz Natal a todos vocês, às suas famílias. Uma noite abençoada, que Deus esteja presente na sua casa e que a gente possa se recordar da importante data que é o nascimento de Jesus, para que a gente possa preservar princípios e valores da nossa nação. Um beijo para todos vocês. Tomé, você sabe que você é muito querido aqui pela audiência. Obrigado aí. Desde que você fez o filme Pianista. É isso aí. E você sempre colaborando aqui. Tá com o cabelo do Ayrton Senna agora. E aquele ali, ó, parece o professor, parece o do filme Snatch, Alan, não sei das quantas. Vocês lembram daquele filme? Porcos e Diamantes. Porcos e Diamantes, o criador de Porcos. Quem, o professor? O professor, sensacional, meu colega. Professor Chachala. Fizemos muitos trabalhos juntos. Professor Os caras que mais entendem de balanço. Olha lá, ó. Tchau, pessoal. O Alan, obrigado, Alan. Pô, Alan Gani, obrigadíssimo. Alan Gani tá aqui com a gente. Bota aí, ó. Obrigado, aí. pessoal. Obrigado. Bom Natal, obrigado aí a todos. A gente está saindo de férias agora. Vamos pro break, depois não É o fala break? tchau. É o break. E sairemos de Não novo. vamos sair mais. Break. Não, estamos trabalhando ainda. Teremos aí programas especiais, não é isso? Legal. Isso aí. Durante o nosso recesso. Um bom Natal, um bom ano novo para todo mundo. Todos. Muito obrigado aí a todos que participaram desse programa. Muito obrigado pela sua audiência. Coloca a nossa audiência aqui, representando nossa querida audiência. Não tem. Não tem hoje? Hoje não tem, eles estão de férias. Assim, Ele faz desse jeito, mas a gente gosta muito tudo feito na correria. É tudo daquele jeito. Um trabalho a menos. Você está trabalhando, você sabe como é que é. Mas você achou ruim a temporada 2025, será pior ainda. É isso aí. Aguardem. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até o ano que vem. Valeu. Tchau.